Vocês estão felizes com Jesus e podem dizer um glória a Deus? Coisa boa é estar na presença do nosso Deus. Ele é poderoso. Como é bom sentir a presença de Deus. Se você concorda com isso, diga graças a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de número 11. Enquanto você acha aí, eu quero louvar ao Senhor pela bênção de estar aqui com vocês nesta quarta profética, honrar ao Senhor pela oportunidade, pelo convite. Deixo o meu abraço ao pastor Robson, bem como a todos os ministros desta igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Fábio, que foi quem fez o contato. Deus te abençoe, meu irmão. Falar da minha alegria de ver aqui algumas pessoas queridas. Eu só conheço como Kiko e Ana. Bom estar aqui com vocês, tá? Deus abençoe você. É Marcos, né? Ainda bem que a minha esposa está ali para me lembrar. Faço-me acompanhado da minha esposa, a pastora Catiúcia, que já orou por mim antes de chegar aqui, então já deu tudo certo. Tenho a bênção dela para isso. E o meu xará, irmão André, que veio aqui também receber de Deus. Deus abençoe a todos os queridos. Ao evangelista Fabrício, sua casa. Deus seja louvado por todos. Esté, que é estranha demais, né? Crente cheio de Deus é estranho demais. A Esté, ela é estranha demais. É muito cheia de Deus. Deus abençoe a vida da Esté. Quem encontrou aí Efésios capítulo 6, versículo 11, diga graças a Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E você diz amém? Amém. Pode se sentar, por favor. A carta aos Efésios, ela é uma carta de Paulo, endereçada à igreja em Éfeso. Carta essa escrita durante a prisão de Paulo. Paulo está preso quando ele escreve esta carta aos Efésios. E se vocês lerem, é uma indicação, façam a leitura desta carta em casa. Se vocês lerem todos os capítulos da carta aos Efésios, vocês vão perceber que Paulo, ele traz uma visão panorâmica de temas que são comuns e importantes à igreja. É óbvio que tudo que está na Bíblia é importante, mas eu estou falando especificamente de uma carta que é endereçada a um povo onde Paulo quer pontuar alguns assuntos relevantes para aquele tempo. Então, Paulo, ele vai falar sobre Deus, Paulo, ele vai falar sobre o mundo, Paulo vai falar sobre a igreja, Paulo vai falar sobre meios de salvação, Paulo vai falar sobre o comportamento cristão, Paulo vai falar sobre casamento, Paulo vai falar sobre família. Então, Paulo, ele está tratando da igreja em Éfeso através desta carta. Ele faz ali, né, todo um apanhado de temáticas e assuntos que são importantes para a igreja em Éfeso naquele tempo. E fechando esse combo de assuntos importantes, Paulo, ele vai dar uma virada, que até então ele está tratando de assuntos ali, pontuando questões que já são comuns e discutidas por um líder. Mas em dado momento, Paulo vira essa chave, e aí ele entra no capítulo 6, quando ele sai dessas questões comuns para tratar de um ponto espiritual. E aí, Paulo vai começar a tratar de batalha espiritual. E ele vai falar sobre as armaduras de Deus, que está aí no capítulo 6, e ele vai chamar a atenção da igreja que está em Éfeso para o mundo espiritual. E esse assunto é um assunto importante para a igreja do século 21. Paulo está trazendo a atenção da igreja que está em Éfeso para as questões espirituais, porque ele percebe que eles estão envolvidos com muitas demandas
do mundo natural, mas estão negligenciando o mundo espiritual. E a igreja de hoje nunca precisou tanto de um despertamento para questões espirituais como hoje. Então Paulo está dizendo, olha, vocês precisam olhar todas essas demandas comuns à igreja, mas eu estou aqui para dizer para vocês que o inferno é real. Eu estou aqui para dizer para vocês que os demônios são reais. Eu estou aqui para dizer para vocês que enquanto vocês tratam de coisas normais, o mundo espiritual está pelejando, batalhando, estruturado para guerrear contra vocês. E vocês não podem negligenciar o mundo espiritual. C.S. Lewis, um dos escritores antigos, muito respeitado por seus escritos, seus contos, e um dos seus livros conhecido como Cartas do Inferno, ele vai dizer que o público em geral prefere ignorar a existência do diabo, dando a ele uma imagem caricata, alguém que tem chifre, alguém que tem rabo, como se Satanás fosse um desenho animado, e negligenciam a realidade e o fato de que o nosso inimigo, e aí eu volto para as palavras de Paulo em Éfeso, a igreja que está em Éfeso, o nosso inimigo não é o irmão que está do nosso lado. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, a tua luta não é com quem parece que compete no ministério com você, não, a tua luta não é com um vizinho atribulado que se incomoda com o fato dos teus filhos jogarem uma bola na porta da casa dele, não, a tua luta não é contra um colega de trabalho que compete a comissão com você. Paulo está dizendo, existe um mundo espiritual, e o nosso inimigo, ele não é de carne, ele não é de sangue, e nem é ilusório, ele é o diabo, e você precisa estar preparado para lutar. Só que eu não sei o que a igreja desse século pensa. A gente viveu um tempo complexo, onde tudo era demônio. Aí a gente, os líderes ficavam tentando fazer o equilíbrio. Irmão, nem tudo é demônio, nem tudo é... Mas aí a gente tentou equilibrar tanto, que agora tudo é doença. E olha que eu não estou aqui pontuando que não hajam problemas de questões de saúde. Mas um exemplo, por exemplo, questões emocionais que envolvem depressão, e muitas vezes, são necessários tratamentos, como eu faço, tá? Você está ouvindo aqui uma pessoa que faz terapia uma vez por semana, e é maravilhoso, se você precisa, faça, resolve muita coisa na tua vida. Mas a igreja, antigamente dizia, é demônio, é demônio, é demônio. E aí o irmão só estava precisando de ir no psicólogo. Só que a gente perdeu o equilíbrio. Aí parou de tirar o mundo espiritual, e agora tudo é doença, é doença, é doença. É só um exemplo, tá? Então a gente começou a negligenciar o mundo espiritual, dizendo, não, isso aí não é coisa do diabo não, para de dar crédito para o diabo. Só que Paulo, ele está dizendo, a igreja está negligenciando o mundo espiritual. A gente está chamando de coisa da carne, a gente está chamando de coisa do homem, aquilo que está sendo arquitetado ou trabalhado no mundo espiritual. Aí Paulo traz uma avaliação sóbria, realista, de que nós estamos numa luta. Eu quero que você ajude esse irmão a entender. Eu não vou pedir você para fazer isso muitas vezes. Eu quero que você ajude esse irmão a entender e diga para ele, você está numa batalha. Agora, sem medo, diga para ele, não é contra mim. Diga para ele, você está numa batalha espiritual. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que o teu problema não está no campo do natural, é para abrir o teu olho para você enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu gosto do Salmo 91, gosto muito, Salmo 91, e eu acho interessante que a gente ora o Salmo 91, a gente prega sobre o Salmo 91, a gente canta o Salmo 91, mas a gente não enxerga a realidade do que o salmista está falando. Sabe o que o salmista está falando? De batalha espiritual.
Ele está dizendo assim: Ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é coisa de homem. Ele te livrará da peste que anda na escuridão. Peste que anda na escuridão é coisa natural. Ele está dizendo: Ele vai te livrar da seta que voa de dia. Você anda por acaso na rua desviando de seta? Ele está falando da realidade do mundo espiritual. Só que eu vim aqui cheio da autoridade de Deus para dizer que nessa noite o inferno vai ter que recuar, porque Deus veio na CBN para dizer: você está numa guerra e ela é espiritual, mas você vai sair daqui revestido para vencer. A gente está perdendo as nossas guerras porque a gente está normalizando tudo. Lá na época do salmista ele já estava dizendo: tem uma guerra, e ela não é movida por coisas naturais. A gente não está vendo a seta, mas você sai de casa rindo, quando volta atribulado. A gente não está vendo as questões que envolvem o mundo espiritual. Sai de casa bem, acorda bem, toma café bem, quando volta com a alma angustiada. É que você não está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. No meio do caminho, você caiu no laço do passarinheiro. No meio do caminho, a seta pegou teu coração. Aí Deus te traz aqui, te senta nesse banco para dizer: você está lutando contra a coisa errada. O problema não é teu marido, o problema não é teu filho, o problema não é o teu patrão, o problema não é o teu colega de trabalho, o problema não é aquela pessoa no trem que incomodou você, o problema é que você ainda não enxergou que essa questão é espiritual. O mundo espiritual, ele ataca questões naturais para nos tirar do propósito. Vou repetir. Mundo espiritual, a dinâmica é outra. Se você não vê, você se torna alvo fácil. Só que a dinâmica do mundo espiritual é: eles atuam no mundo do espírito, mas o resultado é no natural, e é em você. Se você não estiver ligado, você se torna um alvo das questões e dos assaltos do mundo espiritual. Então, nessa batalha, não há espaço para desequilíbrio. E por que eu estou usando essa palavra? Porque veja bem, olha o que Paulo diz. Na versão mais comum que nós utilizamos, está escrito assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Há uma outra versão que eu gosto muito, que diz assim: vistam-se da armadura completa de Deus. Olha, nada na Bíblia é por acaso, tá? Se está ali, revesti-vos de toda a armadura de Deus, ou em outra versão, vistam-se da armadura completa. Se Paulo está falando sobre isso, é porque tem alguém que está escolhendo o que vai vestir. Tem alguém que é autossuficiente, diz assim: disso aqui eu não preciso não. Isso aí é para os irmãos da Assembleia de Deus, a gente aqui não precisa disso não. Isso aqui é para os irmãos da Presbiteriana, a gente aqui não precisa não. Isso aqui é para os irmãos da Batista, para mim não serve. Não é sobre denominação, não é sobre credo que rege, não é sobre estatuto, melhor dizendo, que rege uma igreja. É sobre a Bíblia, e a Bíblia está dizendo que no campo de batalha espiritual não dá para negligenciar. Aqui não cabe autossuficiência. Aqui o teu conhecimento só serve para questões humanas. Para o que é espiritual tem que ser toda a armadura, toda a armadura, toda a armadura, toda a armadura. Não dá para ser meio crente, não dá para andar certo numa coisa e errado em outra. Não dá para escolher se quer ser crente só de segunda a sábado e domingo faz o que quer, não. Aqui é toda. Nessa batalha não há espaço para autossuficiente. Deixa que eu resolvo, eu sei resolver isso aí. Não, isso aí não é coisa para orar não, eu resolvo isso aí. Resolve. Não precisa jejum, isso é coisa do Antigo Testamento, deixa que eu resolvo, isso se resolve com outra coisa. Quer dizer que você escolhe qual é o elemento da armadura que você vai usar?
E é interessante que Paulo, ele não traz essa palavra aleatoriamente, evangelista Fabrício. Paulo, ele está na prisão. E do lado de fora da cela tem um soldado. E Paulo, ele está observando a postura e a vestimenta do soldado. Então ele olha e ele vê que esse soldado, mesmo Paulo não oferecendo nenhuma ameaça, porque Paulo não é uma ameaça para aquele homem, mas mesmo Paulo não oferecendo nenhuma ameaça, o soldado está lá, ó, sandália no pé, cinturão, a couraça, peitoral coberto, o capacete, o cinto prendendo tudo, mesmo Paulo não oferecendo nenhuma ameaça, o soldado está dizendo: haja o que houver, eu estou pronto para a batalha. Se a guerra vier de fora, estou pronto. Se a guerra vier de dentro, estou pronto. Ele está dizendo: não importa o que os meus olhos veem, eu estou pronto para a batalha. Só que a gente quer olhar para o cenário, a gente quer olhar para a nossa autossuficiência e quer negligenciar com o que Deus nos mandou preparar. Você não está totalmente preparado se não estiver totalmente revestido. Diga para o teu irmão: nessa guerra não dá para abandonar a espada. Nessa guerra não dá para abandonar o cinto, o calçado, o capacete. A gente quer deixar alguma coisa, porque, meu irmão, revestir dá trabalho. Sabe por quê? Revestir é colocar uma roupa sobre outra. A gente olha porque a gente tem e acha que já está bom, já cobriu, já é suficiente. A gente olha para a nossa jornada como crente e diz assim: eu já tenho tudo, não preciso de mais nada, eu sou crente há 20 anos. Já li a Bíblia 399 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Já subi um monte 993 vezes. Não, eu sei. Quais os versículos que você quer que eu fale de cabeça? Qual o salmo que você quer? Aí a gente diz: não, eu tenho tudo o que eu preciso. Só que Deus está dizendo: não é suficiente. Isso é negligenciar o mundo espiritual, achar que você sabe tudo, com cara de profeta, que é para ele respeitar a autoridade que está sobre a sua vida. Diga para o teu irmão: você não tem tudo. Diga para ele: você não sabe tudo. Diga para ele: você precisa se revestir. Comece a orar mais. Comece a ler mais a Bíblia, comece a buscar mais a Deus. E outra coisa, comece a confiar menos em você. Porque abandonar itens da armadura é excesso de confiança. Nessa batalha não tem lugar para excesso de confiança. Sou crentão, é? Eu consigo resolver, consegue? Deixa na minha conta, deixa na sua conta. O mundo espiritual não é bonzinho, ele não vai levar em conta o teu estado emocional, ele vem para acabar com a tua alma. Sabe qual foi o problema de Sansão? Vocês sabem, né? Juízes, Sansão. O problema de Sansão foi excesso de confiança. No capítulo 14, o Nazireu de Deus, ele sai do seu lugar e ele vai até a Tímina. E lá em Tímina, ele vê uma filisteia e ele deseja casar com a filisteia. Primeiro erro, é excesso de confiança. Deus é comigo, eu tenho força, eu sou capaz de matar um exército inteiro com a força da minha mão. Por que eu vou temer uma filisteia? Excesso de confiança.
Não bastasse isso, tem pais que não corrigem ele, que fazem o que ele quer, sei lá se é por medo ou por qualquer coisa, porque foram pais que ouviram a promessa de Deus. Mas não vou pregar sobre pais hoje não, porque senão eu não vou dar tempo. Aí no capítulo 16, Sansão vai a Gaza e vê uma mulher prostituta. De novo ele está autoconfiante. Eu tenho força. Diga para o teu irmão: você é fraco. Eu sei que você ficou com medo de dizer isso, mas só porque você ficou com medo, eu vou pedir você para olhar no olho dele agora e dizer assim: você é fraco. Sansão desce a Gaza. A Bíblia vai dizer que quando Sansão entra em Gaza, os gazitas mandam um recado. O texto vai dizer assim: manda dizer que Sansão está aqui. Sabe qual é a intenção do inferno com a tua vida? Não é te destruir completamente. O que o inferno quer dizer para quem está lá fora é: avisa que ele chegou aqui. Quando o diabo vê você caindo nas suas tentações e no seu pecado, ele não quer te destruir completamente. Ele quer mandar um recado para alguém, para envergonhar o teu nome, para envergonhar a tua casa, para envergonhar o teu ministério, para envergonhar o teu chamado. Ele não quer dizer matei, ele quer dizer manda falar que está aqui, está no meu governo, está sobre o meu domínio. Mas Deus nessa noite abriu os olhos espirituais da CBN para dizer para você: você é fraco, não confie em você. O texto vai dizer assim: Sansão foi a Gaza e Sansão viu uma mulher prostituta. Olha a dinâmica do inferno. Sansão foi a Gaza e Sansão viu uma mulher prostituta. Versículos a seguir, no capítulo 16, vai dizer assim: agora os gazitas levaram Sansão para brincar com ele. Agora ele não vai mais, ele é levado. E a Bíblia vai dizer: e eles furaram o olho de Sansão. Sansão não vê mais, agora ele está cego, ele virou brinquedo. Porque é isso que o inferno quer fazer com a vida daqueles que temem ao Senhor. Primeiro, tirar de você o governo da tua vida. Depois, cegar você para as coisas espirituais que acontecem à tua volta. Mas Deus trouxe-nos aqui nessa noite para abrir os nossos olhos espirituais. Eu não sei o que Deus vai te mostrar, mas um fato é: você não vai normalizar tudo que acontece à tua volta. Você vai discernir o que é espiritual e vai estar pronto para pelejar com as armas certas. O segredo das vitórias dos crentes não está no fato de reconhecer que é forte. A gente está empoderando a nossa geração para o fracasso. Vou explicar. Essa palavra empoderamento está em alta, né? A gente está empoderando a nossa geração para o fracasso. André, por quê? Porque a gente está dizendo para eles: vocês podem, vocês são fortes, vocês conseguem, vocês têm tudo o que vocês precisam. Aí olha o discurso de Jesus. Apocalipse. Jesus escreve cartas às igrejas. Aí ele escreve uma carta à igreja que está em Filadélfia. A única igreja a quem Jesus só teceu elogios. Jesus não faz críticas. Jesus não aponta pontos de melhoria a Filadélfia. Ele só faz elogios. E sobre a igreja para quem ele elogiou, ele disse assim: Filadélfia, porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome.
Sabe o que Jesus está dizendo para a igreja em Filadélfia? Eu não tenho o que criticar vocês, eu não tenho o que pontuar sobre vocês, e a razão que o mundo tem para desmerecer vocês, que é a fraqueza, para mim é o ponto forte de vocês. Jesus está dizendo: Filadélfia, vocês são fracas, e porque vocês são fracos, vocês guardam a minha palavra. O empoderamento da igreja faz a igreja desconsiderar a necessidade de buscar a Deus. É por isso que a igreja está perdendo, é por isso que há pessoas fraquejando, é por isso que o pecado dominou altares, porque nós estamos empoderando pessoas. Mas quando eu digo você é fraco, quando eu digo você não pode, quando eu digo você depende de Deus, a tua vida anda em humilhação na presença do Eterno, e quanto mais você desce, mais Ele cresce você. Quanto mais você se humilha, mais Ele honra você. Quanto mais você diz eu não tenho, mais Ele pavimenta estrada para você. Quanto mais você diz eu não consigo, Ele empurra você para o lugar que Ele quer que você esteja. Nós precisamos entender, somos fracos. Você não pode dar mole, irmão. Você não pode. Se você é um crente explosivo, evite assuntos que te estressam. Se você tem problema com álcool, não vai comprar o teu refrigerante no boteco, vai no mercado. Se você é um novo convertido, veio dos vícios, você não tem que evangelizar drogado agora, não é hora. Se enche primeiro. Mas Deus tem um chamado, eu sei que Ele tem, e normalmente Deus usa as áreas dos nossos fracassos para que a gente seja instrumento sobre a vida de alguém. Então Deus vai usar muito você, mas se você chegou agora, primeiro se encha disso aqui, se fortaleça com isso aqui, chora na presença do Eterno, pede a Ele para te capacitar, para te revestir, e na hora que Ele mandar ir, vai. Mas se ainda não é a hora, fica aqui, guarda a tua alma. A gente está lançando os nossos novos crentes para os leões, dizendo: vai lá, prega, você foi chamado para isso. Aí a gente está entregando na boca de Satanás. Você é fraco. Se o Senhor não for contigo, você perece. Se Deus não te sustentar, você cai de novo. Se a graça dele não te mantiver de pé, você vacila outra vez. Você tem que acordar toda manhã e gritar para a tua alma: eu sou fraco, me ajuda hoje, Jesus, me ajuda amanhã, Jesus, eu vou precisar do Senhor depois de amanhã de novo. Só que a gente está com essa ideia do empoderamento. Aí um monte de gente despreparada, fazendo vergonha com o nome de Jesus. Porque a gente construiu a ideia de que todo mundo tem que ir a qualquer hora. Jesus sabia que os ceifeiros eram poucos, Ele não está preocupado com isso, Ele até avisou: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. E a gente, com essa ideia de que tem que enviar todo mundo, está mandando gente para morrer. Você é fraco. Davi, quando pecou, ele não ficou preocupado com o reinado. Vocês sabem disso, né? Isso virou até jargão de pregador. Davi, quando pregou, não se preocupou em perder coroa, e se preocupou em perder cajado. Davi, ele disse: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está dizendo: eu pequei, eu me arrependo, eu sou fraco, eu preciso do Senhor.
no mundo espiritual só se vence se humilhando. Batalha espiritual, meu irmão, não é esbravejando, não é gritando, diabo, eu já te vi. Ele também te viu e sabe exatamente o que fazer para te tombar. Batalha espiritual se vence se humilhando na presença do Eterno, dizendo, eu não consigo, se o Senhor não me ajudar, vai dar ruim. Se o Senhor não entrar comigo, eu não vou conseguir. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, aumenta a tua busca. Se você ora 20 minutos por dia, comece a orar meia hora. Se você ora uma vez por dia, comece a orar 2, 3, 4, quantas vezes puder. Pegue o teu celular, programa meio-dia, programa 10 horas da noite, programa 6 horas da manhã. Se você percebe que o nível da guerra é maior, acorda às 3:30 da manhã do minhoco, mas começa a mudar a estratégia. Para de lutar com armas da terra, começa a usar as armas que Deus entregou para você. Veja só, Efésios vai apresentar aqui 5 armas que são de defesa. Porque numa batalha espiritual, minha irmã, a gente mais precisa se defender do que atacar. Que tem batalha que não é pra gente, a gente só precisa entender qual é a nossa funcionalidade nela. Aí olha só, Paulo está falando sobre os elementos da armadura, e aí ele vai falar do cinto, da couraça, dos sapatos, do escudo, do capacete, tudo arma de defesa. Então, ele diz, sejam cingidos os teus lombos com a verdade. Olha isso. Mentira é vulnerabilidade. O diabo, ele tenta incutir na nossa mente que uma mentira é um escape. Não mente. E diz assim, conta uma mentira, porque essa mentira vai te livrar. Mentira. A verdade é que te protege, custe o que custar. Aí Paulo está dizendo, prenda tudo isso, porque o cinto, ele era utilizado para atar. Ele disse que a tua vida e que a tua estrutura esteja atada à verdade. Diga para o teu irmão, custe o que custar, ande na verdade. É arma de defesa. Você está achando que contando aquela mentirinha você vai se salvar. O diabo está te enganando e te levando para a casa dele, porque ele é o pai da mentira, ele deve ter uma casa, e quem gosta de mentir deve ir para a casa dele. Vestido com a couraça da justiça. Couraça, peito, emoção. As nossas emoções, elas precisam ser tratadas de forma justa. Não é sobre o teu sentimento, é sobre o que é justo. E a palavra de Deus mesmo diz que o reino de Deus é paz, justiça e amor. Então as coisas de Deus, elas não funcionam de acordo com o nosso sentimento, elas funcionam de acordo com a justiça de Deus. Então ele diz assim, vista couraça, porque se o que vem em confronto com a tua emoção não for justo, eu rebato. Se o que está mexendo com o teu emocional não é justo, eu tenho uma arma para combater. Então você que está atravessando problemas que envolvem a tua área emocional, e aqui eu não estou falando só sobre relacionamento, eu estou falando sobre emoções como um todo. Se você tem atravessado processos que ultrapassam as tuas emoções, Deus trabalha com justiça. Então Ele vai te proteger, Ele vai te resguardar. Calçado com o Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, o calçado do Evangelho da Paz é a prontidão para a batalha. Ele está dizendo assim, vai calçando aí, porque a gente só calça sapato para sair, ou alguém que calça sapato para dormir, para descansar.
Pelo contrário, né? Quando a gente está cansado, a gente quer deixar o pé livre. Ainda mais quem trabalha em pé o dia inteiro. Então ele está dizendo assim: se calce, porque quando chegar a hora da batalha, você está pronto. Essa é a questão. O problema é que a gente está mandando gente descalça para a batalha. Está cheio de crente ferido na igreja, porque não calçou. Foi descalço. O escudo, e o escudo é da fé, porque em batalha espiritual se vence com fé, porque o adversário é invisível. Você não está vendo ele, não está tete a tete. Eu vou voltar lá no Salmo 91. Vocês lembram do Salmo 91? Diz assim: a tua verdade é escudo e broquel. Ele está dizendo, na batalha espiritual, a verdade, que é a palavra, ela é escudo e broquel. Vocês sabem qual é a diferença de escudo para broquel? Escudo, elemento de proteção feito de madeira ou de aço que protege do alto a baixo. Ele fala de ataques do inimigo que vem de áreas que você não é capaz de alcançar. Ele está dizendo, na batalha espiritual, você precisa de um elemento que te proteja dos ataques dos lugares que você não está vendo. Só que você precisa de broquel. O que é broquel? Pequeno escudo utilizado no antebraço, que é necessário para batalhas aonde o embate é mais próximo, aonde o inimigo é alguém que está tão perto que é capaz de lhe ferir com um punhal. Aí Deus está dizendo que em batalhas espirituais o ataque às vezes vem de longe e o ataque às vezes vem de perto. Às vezes a gente está preparado para o que vai vir de longe, mas está desprotegido para o que vai vir de perto. Mas Deus vai abrir os teus olhos nessa noite para ver o que é que está acontecendo no mundo espiritual. Você não vai ser ferido. Diga para o teu irmão, você não vai ser ferido. Capacete, proteção da mente, salvação, eternidade. E aí vem a arma ofensiva. Qual é a arma ofensiva do crente? Paulo responde: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero dar uma dica para você, uma orientação. Quando você estiver no meio de uma batalha espiritual, que você não souber como orar, ore a palavra. O que Paulo está dizendo é: a nossa única arma de ataque não é a nossa palavra, tá? Esposa, aquele marido que ainda não é crente, a tua arma não são palavras ofensivas. Seu imprestável, seu cachaceiro, você não serve para nada, você só me envergonha. Mamãe, aquele filho que você está orando por ele, o que vai vencer essa batalha não são palavras de destruição. Seu imprestável, eu não sei por que você nasceu, você só me dá trabalho, você é uma praga, seu miserável. O que vai vencer essa batalha espiritual não são suas palavras. Quando você perceber que o que você está vivendo é uma batalha espiritual, pegue a tua Bíblia, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Comece a clamar a palavra dentro da tua casa. Quando o diabo se levantar, quando a fúria ficar grande, abre a tua Bíblia, Salmo 46, abre a tua Bíblia, Salmo 23, abre a tua Bíblia, Efésios 6, abre a tua Bíblia e começa a dizer para o mundo espiritual: eu tenho um Deus em quem eu confio, eu conheço a palavra dele, a minha arma é a palavra dele, o meu sustento é a palavra dele. Mude as tuas armas. Não bota um hino alto para afrontar o vizinho não, tá? Isso não é arma não.
já que eles ouviram funk até de madrugada, vou acordar 4 da manhã e vou botar a Bruna Carla. Meu irmão, você está usando a arma errada. Começa a orar a palavra. Eu estava ontem no Hospital da Posse com a minha irmã. Irmãos, eu já fui algumas vezes no Hospital da Posse socorrer pessoas. Graças a Deus eu nunca precisei de ir lá, mas eu já fui algumas vezes. E eu nunca tinha visto o que eu vi ali ontem. Não parava de chegar ambulância, não parava de chegar gente, estava lotado. Um dia antes eu tinha ido lá com a minha irmã, nós fomos atendidos em 20 minutos. Mas ontem era um caos. E quando você está querendo resolver um problema, você não entende o que está acontecendo. E eu falando com a minha esposa no WhatsApp, isso aqui está um caos, eu estou nervoso, nunca atende, a previsão é de 4 horas para atender uma pessoa, e estava um caos, irmãos. De repente o Espírito Santo falou assim comigo: já pensou em orar? Eu falei: como é que eu oro nesse lugar aqui, Senhor? Que às vezes a gente está tão tomado pelo problema que a gente até perde. Eu falei: como é que eu oro? Aí o Espírito Santo me mostrou uma quina de uma parede. Eu fui para lá sozinho, encostei na parede e comecei: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o Altíssimo. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces com o teu pé. E eu comecei a orar, e eu orei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando eu abri os meus olhos, estava esvaziando. As pessoas estavam indo embora. Veio uma mulher com um crachá e eu disse para ela: olha, eu preciso só que o médico veja o exame da minha irmã. E eu já estou aqui há umas 3 horas mais ou menos, e a previsão é que eu seja atendido daqui a mais 3 só para mostrar um exame. E ela disse: qual é o nome da sua irmã? E eu disse o nome da minha irmã. Em 10 minutos o médico gritou: Amanda! Ele viu. Minutos antes, uma mulher tinha dito assim: ó, vai ter que ficar, porque é grave. A minha irmã chorando, e depois que eu orei, depois dos 10 minutos, eu disse assim: Senhor, por favor, dá livramento à minha irmã. E quando eu cheguei lá, o médico disse assim: ela é residente. Eu vou explicar para ela o que está aqui no laudo. Olha só, isso aqui não é isso que você pensou. Isso aqui é uma inflamação, eu vou passar um anti-inflamatório para ela, ela vai cuidar disso. Em casa, eu não havia percebido, mas havia uma batalha no mundo espiritual. Quando o salmista fala de peste perniciosa, ele está falando de doenças que são de origem espiritual. Existem pessoas que estão enfermas porque estão enfermas, mas existem pessoas que são vítimas de obras das trevas, que são vítimas de ataques do mundo do espírito. E Deus naquela hora me disse: ora, porque Satanás está querendo apavorar essas pessoas. E por causa, meu irmão, não é sobre mim, mas é por causa da oração de um crente. Deus começou a desembaraçar o que estava acontecendo ali. Deus te trouxe aqui para dizer que esse um crente pode ser você. Comece a orar a palavra na tua casa, comece a orar a palavra no teu trabalho, comece a orar a palavra no trem, e você vai perceber que o mundo espiritual vai reagir por você. Ele entrega a arma de ataque. E qual é a arma de ataque? A palavra. Mas se você ler Efésios 6, não acabou, eu vou terminar nisso aqui. Paulo, quando ele acaba de apresentar a armadura, ele vai fazer um pedido. Ele vai dizer assim, ó: orem. Só você ler aí.
Efésios capítulo 6, versículo de número 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração, ela não faz parte da armadura, sim ou não? Vocês concordam? Pode responder, crente. Pode falar que é sim. A oração não faz parte da armadura, sim ou não? Ainda teve gente que ficou com medo mesmo eu dando cola. Porque a oração não é instrumento, não é indumentária. O que é oração? Oração é diálogo, conversa. Então depois que ele paramenta o soldado, ele diz assim: agora que vocês estão vestidos, orem. Porque o que é a oração no campo de batalha? Toda batalha tem um comandante. E quem é que tem a visão geral da batalha? O comandante. Quem é que traça as estratégias da batalha? O comandante. Aí Paulo está dizendo: calçou o pé, pôs o cinto, tá com a couraça, colocou o capacete, tomou posse da espada. Só te falta uma coisa: ter intimidade com o comandante. Porque se você conhece a voz do comandante, do campo de batalha ele vai dizer para a direita e você vai para a direita, para a esquerda e você vai para a esquerda. Agora para, não faz nada agora não. Você vai parar com confiança, sabendo que você conhece a voz do estrategista. Quando ele disser avança, você vai avançar. Quando ele disser mais para trás, você vai mais para trás. Nessa guerra não dá para vencer sem conhecer o comandante, sem ter intimidade com o comandante, sem ter relacionamento com o comandante, sem conhecer a voz do comandante. A principal ferramenta do crente é conhecer o Senhor. Sem medo, para eu terminar, diga para o teu irmão: você precisa conhecer mais a Deus. Mas André, eu tenho 20 anos de crente, e você acha que sabe tudo sobre Deus? Eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes pregando uma vez, e ele disse assim, ele fez uma pergunta: quem é que você acha que você vai fazer no céu? Essa pergunta, ela sempre me incomodou, porque as pessoas dizem: não, no céu a gente vai ficar adorando, e preste atenção no que eu vou te dizer agora, para você não achar que eu disse uma bobeira. Eu ficava pensando assim: meu Deus, mas a gente vai para o céu só para ficar santo. Deve ter alguma outra dinâmica lá no céu. E não é porque eu tenho problema em adorar, não. Porque eu penso que as maravilhas, as coisas que Deus faz são tão maravilhosas, que só dizer santo, 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 embora seja maravilhoso viver isso na eternidade. Por isso que eu disse que eu queria que você prestasse atenção, para você não achar que eu estou falando bobeira. Mas eu pensava assim: Deus, isso não é tudo. Deve acontecer alguma coisa mais lá no céu. Aí quando eu vi o pastor Hernandes perguntando: o que vocês acham que vocês vão fazer no céu? E aí eu pensei todas essas coisas que nós já ouvimos. Aí ele disse assim: mesmo depois de 1 bilhão de anos na eternidade, nós ainda estaremos conhecendo a Deus, porque Deus é inesgotável no seu próprio ser. Podem se passar 3 bilhões de anos na eternidade, eu vou estar lá dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e ainda estarei me maravilhando em conhecer ao Senhor, porque Ele é inesgotável. Quando Paulo diz: orem em todo tempo, depois de estar revestidos, ele está dizendo: comece a conhecer ao Senhor agora, comece a praticar a atividade da eternidade, porque lá nós viveremos eternamente conhecendo o dono da nossa vida. Se você não quer intimidade agora, você não está pronto
que é isso que a gente vai fazer lá. Imagine, lá não vai haver noite, dia, a contagem de anos não é como a nossa contagem, mas imagine, né? Vamos usar a nossa limitação, um novo dia, e você dizendo, meu Deus, eu não sabia isso sobre o Senhor, meu Deus, eu não conhecia essa realidade sobre Deus, e agora o que temos para conhecê-lo não está sendo utilizado, e você quer ir para o céu. Pode ser que o céu seja monótono para você, se você não entender que a eternidade é conhecendo o comandante da batalha. Fique de pé, por favor. Eu vou terminar, que eu passei 4 minutos. Eu quero que você coloque as mãos sobre a sua cabeça agora. Espírito Santo, Garraço de calavaço de calavas, Derrevaço de comanás e cantalavas, de calaite humanas. Veste essa igreja, reveste essa igreja. Nós estamos numa batalha espiritual e o nosso inimigo, Senhor, não é esse irmão que está do nosso lado. Nosso inimigo não é de carne. Nós estamos numa batalha espiritual. E eu quero te fazer um pedido nessa noite, Senhor. Abra os olhos espirituais da tua igreja. Revela o campo de batalha para a tua igreja. E fazendo isso, Deus, dá à tua igreja todos os instrumentos necessários para esta guerra. Mune a tua igreja de ferramentas espirituais nesta noite. Quem estava desapercebido, desperta. Quem se sentia forte em si mesmo, quebra nessa noite. Mostra-nos o que está acontecendo agora no mundo do Espírito, para que não sejamos atacados de forma covarde. Levanta um exército poderoso na CBN nesta noite. Meu idiomanás, Necadaia Shomianturevas, Merecai Chomaná, pega os soldados feridos, unge com guento. Sara, não deixa se perder no caminho, levanta com o braço forte nessa noite. Aqueles que foram abatidos, aqueles que estavam desapercebidos, Pai, restaura a comunicação com o Senhor nessa noite, faz bradar no coração desse homem, desta mulher, a tua voz agora. Oh, aleluia. Faz gritar a tua voz na alma desse soldado agora. Comissiona de novo, traz para perto de novo, chama o nome de novo, dá armadura de novo, reveste de novo, e faz com que a tua igreja, que é vitoriosa em todas as batalhas, triunfe sobre aquilo que o Senhor deseja fazê-los triunfar. Esta é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus. Deus te abençoe.